E aí Jesus, diante de toda aquela multidão, num barquinho, ele discorre sobre 7 parábolas que vão explanar claramente para aquela população como é a chegada do reino de Deus a eles. Ele começa a exemplificar por fatos corriqueiros na vida daquele povo e daquela região como que o reino de Deus chega e o que simboliza o reino de Deus. E aí, essas 7 parábolas são a parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, a parábola do grão de mostarda e do fermento e a parábola do tesouro escondido, da boa pérola e da rede de pesca. A primeira parábola é a parábola do semeador, uma parábola muito conhecida, e ela não só está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, mas também está nos outros evangelistas, Lucas e Marcos. E essa parábola ela fala o seguinte, ela retrata um semeador que vai semear em 3 campos diferentes a semente. A primeira semente cai num caminho aberto, a segunda semente cai numa região pedregosa, que não tem terra, tem pedras apenas. A terceira semente, o terceiro conjunto de sementes cai num local que tem terra, firme, porém tem muitos espinhos. E a quarta semente, o quarto grupo de sementes, ela é espalhada em terra firme, livre de pedregulhos, livre de espinhos. A primeira, que cai num caminho, que fica exposta, logo aparecem os pássaros e os pássaros comem essa semente e não frutificam. Essa referência que Jesus mostra, que a semente simboliza a palavra de Deus que entra no nosso coração. A palavra que é dita nas igrejas, que é dita por um pastor, por um missionário, por um evangelista e por Jesus há 2000 anos atrás. Essa palavra que ele fala das boas novas, do evangelho, e essa palavra ela tem um poder de entrar no nosso coração e germinar. Porém, vai depender muito da pessoa que recebe essa semente. Vai depender muito do terreno no qual essa semente cai. Se essa semente cair numa estrada aberta, os pássaros chegarão e comerão e devorarão. É o mesmo que você entregar sua vida para o diabo, entregar sua vida para o pecado, e mesmo que a palavra de Deus chegue no seu coração, o seu pecado vai roubar essa palavra e não vai deixar germinar. O segundo cenário é um cenário no qual essa palavra ou essa semente cai em meio de pedras, pedregulhos. A raiz nasce, mas não tem sustentação. E quando vem o sol, vem a chuva, essa planta morre. Isso acontece quando a nossa vida não tem estrutura, não há sustentação moral, ética, não há sustentação cristã. Por isso que é importante a palavra de Deus ser lida diariamente, a gente passar mais tempo na igreja, a gente ter uma escola bíblica dominical como essa, que vai fortalecer os nossos fundamentos. E a nosso coração não vai ser um local cheio de pedregulhos, que a semente vai cair, vai brotar, mas vai morrer logo em breve. Ao contrário, ela vai brotar e vai crescer. O terceiro cenário é o cenário dos espinhos. O nosso coração está cheio de espinhos, a nossa vida está cheia de problemas, com problemas externos que a gente coloca, as nossas angústias, as nossas necessidades, os nossos anseios, anseios de ter uma casa melhor, anseios de ter um carro melhor, ter um bom emprego, toda aquela coisa que o mercado coloca sobre a gente, aquele peso que o mundo hoje, extremamente consumista, coloca sobre a gente, é equivalente aos espinhos. Aquela semente vai cair no meio daqueles espinhos, mas nunca vai conseguir brotar, porque aqueles espinhos vão sufocar essa planta. Essa vida consumista, dinâmica que existe hoje, abafa a palavra de Deus no nosso coração e não deixa germinar, não deixa crescer.
E o quarto é quando ele cai numa terra sólida, boa e sem nada em volta que o atrapalhe. Essa palavra de Deus, essa semente, ela vai brotar e vai dar seus frutos. É a nossa vida. Se a gente não está em pecado, se a gente não deixa o pecado tomar conta da nossa vida, o diabo atuar na nossa vida, se a gente não deixa as coisas do mundo sufocarem essa palavra que chega no nosso coração, se a gente tem uma vida cristã realmente voltada a Deus, ética, moral, pura, santificada, nós temos um sustentáculo que essa palavra vai crescer, vai frutificar. E o reino de Deus começa a aparecer nesse momento. Essa é a primeira parábola. A segunda parábola é sobre o trigo e o joio. É uma coisa também comum naquela época. Se plantava trigo naquela região, mas brotava também joio. O joio era uma espécie de trigo que nascia, mas não dava frutos. Era uma espécie sem frutos, que apenas ocupava o terreno do agricultor. E aí Jesus narra a seguinte situação. O dono da terra, ele pede para os seus... ele semeia aquela terra com trigo e chega o inimigo dele, alguém que não gosta dele, que quer ver o mal dele, e semeia escondido o joio. Acontece que depois de algum tempo ele percebe que nasceu trigo e joio. E aí, ao invés dele arrancar o joio naquele momento que cresceu, ele não arranca o joio, porque ele sabe que se ele arrancar o joio, ele vai arrancar também plantas saudáveis de trigo, com frutos. Então ele espera crescer e aí na colheita ele faz a separação do joio e do trigo. E o joio ele queima e o trigo ele usa para uma função nobre, que é a alimentação. A mesma coisa que acontece numa igreja ou em qualquer um local. Você tem várias pessoas de vários tipos. São várias pessoas que dão frutos, que conhecem o Evangelho, que germinam o Evangelho no seu coração, mas o joio cresce junto. E esse joio, crescendo junto, ele fica no meio. E vai chegar um dia que Jesus virá e vai separar esse joio do trigo. A terceira parábola é da parábola do grão de mostarda. E ela tem um paralelismo com a próxima parábola, que é com o fermento. Jesus fala que o grão de mostarda, um grãozinho pequenininho, quando ele é lançado na terra, ele cresce e vira uma árvore frondosa, magnífica, que dá sombras e protege vários pássaros. Como pode uma sementinha pequenininha virar uma árvore tão linda? A mesma coisa o Evangelho. Como uma palavra da Bíblia, da palavra de Deus, chega no coração do homem e consegue frutificar tanto, criar tantos frutos, transbordar de alegria naquelas pessoas. É a mesma coisa do grão de mostarda que vira uma árvore frondosa. E a mesma coisa do fermento. Um pouquinho de fermento que você coloca na massa, ele leveda toda a massa, aumenta a massa. Por quê? Porque é o mesmo paralelismo que nós usamos com a palavra de Deus, que chega no nosso coração. Se o nosso coração está aberto para recebê-la, nós vamos transbordar de alegria. E os três últimos parábolas são do tesouro escondido, da pérola de grande valor e da rede de pesca. Jesus ele cita a seguinte situação de uma pessoa que encontra um tesouro escondido numa terra e ele vê que esse tesouro é tão valioso que ele esconde novamente, volta, vende tudo o que ele tem e compra aquela terra somente para ter aquele tesouro. Ou uma pessoa que encontra uma pérola de grande valor, olha que ela é tão valiosa, ela sente que aquilo é tão valioso que ele volta, vende tudo que ele tem e compra aquela joia. Porque ele vê valor naquilo, ele vê preciosidade. Jesus está dizendo no nosso coração que a palavra dele,
que entra no nosso coração que o reino de Deus é o que tem valor. É o que tem valor. O que vale hoje na nossa vida é o reino de Deus. É o evangelho que brota do nosso coração e transborda. E a gente pode vender tudo, mas não vai ser esse caminho que a gente vai conseguir. Nós temos que nos dispor a Deus. Nós temos que nos doar a Deus. Nós temos que seguir a Deus, não só nos domingos, como todo dia. E guardar o domingo como uma prática que nos fortalece mais e mais, mas todo dia é o dia do Senhor. E o último, a parábola das 7, é a parábola da rede, que é uma rede de pesca que arrasta vários peixes, peixes grandes e peixes pequenos. E o pescador, ele separa os peixes que não prestam e devolve para o lago, e os peixes bons ele coloca numa cesta para serem utilizados de uma maneira também nobre como o trigo. E isso é o mesmo simbolismo que vai acontecer com a nossa vida. Quem realmente brotou a palavra de Deus no coração e conseguiu vivenciar o reino de Deus e alcançar o reino de Deus, essa pessoa vai ser separada para o reino de Deus, para a glória de Deus. E aquele que não frutificou não vai ser separado. Essa é a palavra que vem na nossa vida. As 7 parábolas. Como Jesus é maravilhoso. Jesus, na sua infinita graça e misericórdia, veio há 2000 anos atrás, em forma de carne, e falou coisas tão maravilhosas. Mesmo numa época tão difícil que aquela, que pouquíssimas pessoas eram letradas, pouquíssimas pessoas tinham conhecimentos adquiridos, a não ser aqueles conhecimentos do dia a dia daquela terra, pobre e simples. Mas mesmo assim Jesus, com sua magnífica sabedoria, colocou a semente do Evangelho naquele povo. Ele combateu o bom combate contra a religiosidade da época, não discutindo, não esperneando, colocando coisas sábias, dizendo que a lei pelo sábado não é maior pela graça que você tem de ter um dia para descanso e para cuidar das coisas de Deus. Ele mostrando que o ser humano é mais importante para ser curado do que você respeitar um sistema legalista da época. Ele mostrando parábolas tão riquíssimas que mostram como alcançarmos o reino de Deus, como é o reino de Deus na nossa vida e como esse reino de Deus se expõe à nossa vida e como ele cresce como uma linda árvore frondosa que sai apenas de uma sementinha. É isso que é o reino de Deus. E nesse domingo eu quero convidar cada um de vocês que saibam o que é o reino do Senhor, o que é a verdadeira graça de Deus, o que é ter um coração aberto para plantar a semente do Evangelho. É isso que agradecemos nesse domingo. Bom domingo a todos. Bom Dia das Mães para todos. Mães são símbolo de amor, graça, sabedoria. São os nossos primeiros educadores das nossas primeiras vidas. Que o Senhor Deus nos dê um bom domingo, nos guarde de todo mal. Amém.